Lula vai mesmo esnobar Javier Milei não indo à posse do argentino. Mesmo depois da carta em que Milei convidou Lula e adotou um tom bem mais ameno do que aquele utilizado na campanha, Lula foi aconselhado por aliados a não comparecer, para esperar movimentos mais contundentes do argentino. Eu vejo que Lula deveria sim ir à posse do Milei depois da carta, ainda mais por conta do acordo do Mercosul com a União Europeia que está travado por contraposição da Argentina. Bolsonaro vai à posse porque ele acha que vai ser um termômetro para sua força política, ele quer se encontrar com Milei num encontro bilateral que não vai servir para absolutamente nada. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Lula deveria ir ou Lula deveria não ir e esnobar mesmo Milei? E o que você acha do Bolsonaro? Vai ser um evento de termômetro político? Eu vejo que não, mas deixe o seu like, deixe também o seu comentário e claro, se inscreva no canal. Como você ficou sabendo, eu tenho certeza, depois de muitos ataques sofridos por Lula ou desferidos por Milei, o presidente argentino enviou uma carta a Lula convidando-o formalmente para comparecer na sua cerimônia de posse no próximo dia 10. Milei chamou Lula de bandido, chamou Lula de comunista e falou que não iria se encontrar com o brasileiro depois de ter sido eleito. E isso, claro, causou muita repercussão, o Lula não gostou de ter sido chamado de bandido e nem deu muita importância para o Milei. Só que a situação real se impôs às doideiras do Milei e ele foi obrigado, ou obrigaram com ele, né, a abaixar um pouco o tom e convidar o Lula em uma carta que foi uma carta bastante gentil do Milei, convidando o Lula para a posse e havia essa expectativa se o presidente brasileiro iria ou não. Segundo informações da Mônica Bergamo, Lula tem sido aconselhado por aliados a não comparecer à posse do Milei, enviando algum representante, possivelmente o Geraldo Alckmin. Esses aliados do Lula estão aconselhando o presidente a esperar por gestos mais concretos por parte do Milei, para saber se ele é ou não é confiável. Tá? Porque depois de tudo que Milei falou, seria importante o Lula esperar um pouco mais dos posicionamentos do Milei. Eu vejo que o Lula deveria ir. Seria bom para o Lula ir. Porque houve um pedido de desculpas, poderia haver ali uma organização com a diplomacia brasileira, com a Argentina, para evitar qualquer tipo de constrangimento. Então depois da carta do Milei, Lula teria totais condições para ir e até mesmo para mostrar a sua força no Mercosul. Porque quando Milei enviou a carta para o Lula, o Bolsonaro ficou muito chateado. O Bolsonaro queria usar o Milei como uma demonstração de força e principalmente o Bolsonaro acreditava que Milei iria desprezar o Lula. Um comportamento ou um pensamento muito infantil e alucinado do Bolsonaro. Era óbvio que o Milei, na condição de presidente argentino, jamais poderia menosprezar o presidente brasileiro. Brasil e Argentina são parceiros muito fortes na região. Um país depende do outro. Mas o Bolsonaro acreditava nos sonhos amalucados dele, né? Ele acredita que ele é imbrochável, mas enfim. Nos sonhos amalucados dele, que ele seria o principal agente da diplomacia brasileira. O que, óbvio, não aconteceu. Falou que Milei fez errado, porque o Bolsonaro acreditava que ele seria o grande guru do Milei. Pelo menos o Eduardo Bolsonaro. Acha que ele é o grande termômetro, o grande interlocutor da direita na América do Sul. Mas o Bolsonaro, mesmo com esse desapontamento, ele vai até a posse do Milei. O Bolsonaro vai usar a posse do Milei como sendo um termômetro político, para mostrar sobrevivência para os seus aliados, para os seus apoiadores, mostrar que ele ainda faz parte do jogo, que ele ainda está ativo. E tentam ali fazer um encontro bilateral do Bolsonaro com o Milei, que ainda não está agendado. Um encontro completamente inútil, porque o Bolsonaro ele está cassado, ele não possui nenhum tipo de perspectiva de poder no curto prazo. Na verdade, a perspectiva do Bolsonaro no curto prazo é a prisão. Ele não tem mais a caneta, ele não tem mais nada. Então ele pode se encontrar com o Milei, eles podem tomar chopp, podem tomar refrigerante, eles podem tomar o que eles quiserem. Mas é um encontro que... Qual é o grande benefício para o Milei? Nenhum. Absolutamente nenhum. Mas para o Lula, sim, seria importante o encontro bilateral com o Milei. Pelo seguinte, pessoal. A posição da Argentina com relação ao Mercosul está incerta. Milei disse que sairia do Mercosul. Eu acho pouco provável,
porque isso dificultaria muito as exportações da Argentina para o Brasil. Dificultaria demais. E os setores produtivos da Argentina não vão entrar nessa pantomima do Javier Milei. Mas essa indefinição na Argentina está atrapalhando o acordo do Brasil ou o acordo do Mercosul com a União Europeia. Esse acordo está travado justamente por conta também da indefinição da posição da Argentina. Então saber qual é a posição do Milei seria muito importante para tentar fechar esse acordo até o final do ano. O acordo que está numa posição muito difícil de ser fechado. Esse acordo da União Europeia com o Mercosul já se arrasta desde 1999, tem mais de 20 anos. O Lula falou que estava muito próximo de acontecer, havia uma grande expectativa, mas a fala do Emmanuel Macron, chamando o acordo de desatualizado, jogou água no chope. O Lula entrou rapidamente para tentar negociar, falou que está se esforçando, mas a indefinição do Javier Milei também está atrapalhando o futuro da negociação. Porque existem pressões vindas da Europa com a França e existem pressões internas e indefinições da Argentina, o que dificulta muito a força de negociação, principalmente do Lula e do Brasil, que hoje ocupam a presidência do Mercosul. Entretanto, existem pressões internas no Brasil, porque aliados sindicais do Lula têm questionado cláusulas feitas pelo Bolsonaro lá em 2019 que não foram revistas. E eles dizem que esse acordo vai prejudicar a indústria brasileira. Esses líderes sindicais tentaram marcar uma reunião de emergência com Lula para discutir esse acordo. E vocês sabem que a indústria é parte importante do pilar de desenvolvimento brasileiro, nos planos do Lula. Então todas essas pressões que acabam tendo, pressões da União Europeia, pressões do Mercosul e pressões internas no Brasil, fazem praticamente que esse acordo que está se arrastando há 20 anos seja enterrado de uma vez por todas. É uma situação que gera certo desconforto, porque havia uma expectativa. O Lula já se posicionou. Ele disse que vai fazer todos os esforços para que esse acordo saia do papel. Mas se não for possível, todo o empenho foi feito. E o Brasil se empenhou e não é culpa da América do Sul que o acordo não saiu. Ou seja, Lula culpou os europeus pelo fracasso no acordo, mostrando a sua posição de liderança na América Latina, protegendo o seu grupo de interesse que é o Mercosul. Mas vendo tudo isso, é muito possível e muito provável que o acordo do Mercosul com a União Europeia não saia. A posição do Milei seria importante, a viagem do Lula para a Argentina também seria importante, mas não sei o quanto que isso poderia ser discutido e acertado, porque o Alberto Fernandes, o atual presidente da Argentina, não vai tomar nenhuma decisão, deixando para o seu sucessor, o Javier Milei. Coloque aí nos comentários o que você acha da esnobada do Lula, se ele deveria ou não ir à Argentina depois de tudo que foi apresentado e de tudo que está acontecendo.